ou você que está com a apostila agora física, página 26, sobrou uma. Então passa para a irmã aqui, porque a gente não vai poder ficar. Irmã Leide, pode pegar aqui, porque quem não veio, a gente não pode ficar com esse material parado, que nós fizemos cópias não aqui na igreja, né? Então a gente não tem como ficar com esse material parado. Então abra aí comigo, você que está com a apostila, ou você que está no celular, página 26. Nós enviamos nos grupos de setor e nos grupos dos ministérios, a apostila digital foi enviada, então se você quer receber, você pode pedir para o teu líder de célula ou líder do ministério que você faz parte, para ele te enviar, se você quer ter acesso, então você pode fazer isso, tá? Eu só não vou poder mandar agora, só vou mandar aqui para minha amada esposa, que ela está pedindo, mas eu não posso mandar para os outros agora por WhatsApp, tá bom? Então, página 26, a gente está terminando a parte 2 agora, de tendências, pessoas e eventos negativos. Eu não vou fazer revisão por conta do tempo, senão a gente vai perder muito tempo fazendo revisão do que a gente já falou, e já foi muita coisa, então não tem mais como voltar. Se você quiser realmente seguir, é só você pegar a apostila e ler até a página 25, que foi onde nós paramos, tá bom? Então, slide 65, viu? Quem está aí na mídia, como disse o pastor Sandro, você vai pregar comigo, tá bom? À medida que eu for falando, você já vai colocando aí. Slide 65, tendências, pessoas e eventos negativos no fim dos tempos. Então, primeira figura que nós vamos ver é a figura do anticristo. Então, em Apocalipse 13, de 1 a 10, então a gente não vai poder ler agora, mas Apocalipse 13, de 1 a 10, fala da besta que emerge do mar. Abra aí comigo rapidinho, só para você marcar e passar para você ler em casa, tá bom? Apocalipse 13, de 1 a 10. Então aí fala da besta que emerge do mar, que surge do mar. Então, está falando aqui de um homem, de um líder político. Então aí está dizendo no slide, um líder mundial, será o último grande líder mundial antes da volta de Jesus. Ele vai fazer guerra contra Deus e perseguir o povo de Deus. Para isso ele vai fazer uma vasta aliança, então ele vai ter muitos aliados na área política, militar e econômica. E haverá uma confederação de 10 nações, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. 10 reis se unirão. Reis, na verdade, são governantes, certo? Não são reis realmente, mas podem ser presidentes, podem ser primeiros ministros e podem ser reis também. Então, 10 líderes mundiais se unirão debaixo do governo do anticristo. Isso é o surgimento, o ressurgimento do Império Romano. O Império Romano ele vai ressurgir nos últimos dias, debaixo do governo do anticristo. Então ele terá a maior coalizão política, o maior exército, a maior rede religiosa, a maior riqueza e poder do que qualquer outro homem na história. Pode passar. Então, os 4 componentes do império do anticristo: autoridade política, força militar, um controle econômico e um controle religioso. O versículo que eu coloquei aqui é Daniel, capítulo 8, verso 24. Olha o que Daniel diz do anticristo: grande é o seu poder, ele destruirá os poderosos e o povo santo. Então, ele vai se levantar como um grande líder e todos os que se opuserem à sua liderança serão mortos. E o povo santo aqui é a igreja. Então a igreja será perseguida duramente
por esse homem. Pode passar. A próxima figura que nós vamos ver aqui é o falso profeta. Então nós temos o anticristo, que é a besta que emerge do mar, e nós temos o falso profeta. Abra aí comigo em Apocalipse, capítulo 13, vamos ver agora do 11 em diante. Só estou citando as referências porque a gente não vai ter tempo de ler todas as referências, mas você que tem a apostila digital, ou você que comprou a apostila, eu te incentivo a você ler. Então, a partir do verso 11, nós temos a besta que emerge da terra. Preste atenção, anticristo é um líder político que emerge do mar. Por que mar? Porque mar no Apocalipse fala de pessoas, multidões, nações, ok? Então ele vai sair do meio das nações. Agora aqui nós temos o falso profeta, que é o principal aliado do anticristo. E aqui diz que ele é a besta que emerge da terra. Então o anticristo, a besta que emerge do mar, o falso profeta é a besta que emerge da terra. E aí vai do versículo 11 ao 18. Veja. Ele vai ser o principal aliado do anticristo e o principal líder da rede religiosa mundial no fim dos tempos. Então, o falso profeta é um líder religioso. O anticristo é um líder político, econômico, militar. Isso tem que estar bem separado, né, para a gente poder entender como vai funcionar a trindade satânica. Então, Satanás exerceria o papel do pai, o anticristo exerceria o papel do filho e o falso profeta exercerá o papel do Espírito Santo. Então Satanás, ele imita a trindade. Então, da mesma forma como temos a Santíssima Trindade, nós teremos a trindade satânica. Ok? Então, ele se comprometerá em induzir as pessoas da terra a adorar a Satanás e o anticristo. No início, tudo vai ser camuflado. Não vai ser uma adoração a Satanás aberta. Vai ser camuflado. Mas haverá um momento em que a adoração será revelada. Então, nos 3 últimos anos, 3 anos e meio, finais da grande tribulação, então a adoração será aberta a Satanás e ao anticristo. Pode passar. As estratégias que o falso profeta ele vai usar. Ele vai dar discursos públicos. Então ele vai falar em rede de televisão internacional, ao vivo, transmitido via satélite. Discursos públicos inspirados por poder demoníaco. E ele vai respaldar com grandes milagres. Então, o falso profeta, ele não só fala bem, mas ele vai fazer milagres para as pessoas serem enganadas. Então, aí está em Apocalipse 13, versículos 12 a 14. Segunda estratégia do falso profeta, ele vai usar a imagem da besta. Daqui a pouco nós vamos ver sobre a imagem da besta. Vai ser uma estátua, uma imagem mesmo construída. Ele vai usar o sistema da marca da besta. Então, o anticristo terá uma imagem e o anticristo terá uma marca. E o falso profeta é que vai usar isso para controlar as finanças e o comércio, para reforçar as pessoas a declararem diariamente a sua lealdade ou, no caso dos cristãos nascidos de novo, que não vão adorar a besta, ou a falta de lealdade ao anticristo. Então, o falso profeta é o porta-voz do anticristo. Número 3, terceira estratégia, ele vai ter autoridade para legislar a pena de morte. Então, debaixo da autoridade do falso profeta, ele vai determinar quem vive e quem morre. Na grande tribulação, esse homem aqui, que é um líder religioso, e a Bíblia não diz que seria
de tal cidade, de tal religião. Não sabemos de que religião ele pode surgir. Ele poderá surgir em qualquer religião mundial. Poderá ser um líder evangélico, protestante, falso profeta. Poderá ser um líder católico, falso profeta. Poderá ser um líder islâmico, budista, hinduísta. A gente não sabe. Com certeza é alguém de grande influência mundial. Ok? Porque algumas pessoas ficam sempre pensando que é o Papa. Então, há um direcionamento que a Bíblia não dá. Então, nós não podemos falar o que a Bíblia não fala. É um líder religioso. Pode passar. Agora nós temos a imagem da besta. Essa imagem está aí no capítulo 13. Agora esse eu quero que a gente leia. Também opera, 14 aliás. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aqui é a imagem do anticristo. Será construída uma imagem, uma estátua, um ídolo, e essa imagem, em Apocalipse diz que ela vai falar. Gente, é coisa sinistra. Parece coisa de filme, né? Eu estava estudando isso aqui. E se uma pessoa que não crê na Bíblia como palavra de Deus, ouve a gente falando algumas coisas, ele diz, não, vocês estão viajando, vocês estão assistindo muito filme, Os Vingadores, né? Vocês estão, assim, com a imaginação muito fértil. Mas em Apocalipse está claro, veja comigo. Lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse. Então a imagem fala e tem fôlego, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então essa imagem, ela vai ser possuída por um poder demoníaco, e essa imagem ela irá pensar, falar, respirar e ditar leis. Vai ser colocada, esse ídolo vai ser colocado no templo em Jerusalém. A gente vai ver daqui a pouco o que é a abominação da desolação. É a imagem da besta colocada no templo de Jerusalém e vai estar conectado a uma rede global de ídolos. Servirá aos propósitos do mover de adoração. O anticristo vai copiar, Satanás vai copiar o mover de adoração, que a igreja vai estar engajada cada vez mais no mover de oração e adoração. Amém? 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 Por isso que agora a gente já tem que começar. Por quê? Porque Satanás vai copiar o mesmo mover de oração e adoração que a igreja vai estar levantando a Jesus. O anticristo vai ter também um mover, um avivamento de oração e adoração à imagem da besta. Então aí em Daniel 3... está lá figurado profeticamente. Pode passar. Agora sim, nós temos a marca da besta. Muita gente pergunta, tem dúvidas. Eu já ouvi muita coisa ao longo desse tempo de convertido. Eu converti com 14 anos. E eu lembro que eu participei de seminários, de conferências. E eu lembro que na época, em 90, 91, foi quando apareceram os primeiros códigos de barra. E então, naquela época, para nós, a marca da besta era os códigos de barra. Esses códigos de barra que hoje, inclusive em Bíblias, tem, né? Todo canto tem códigos de barra, leitor de código de barra. Então, naquela época, a gente não tinha conhecimento de código de barras, de repente surgiu um código de barras e teve crente que foi lá e disse que no meio daqueles tracinhos tinha o nome 666. Porque às vezes os crentes, irmãos, dão viajada assim, legal, né? Eu lembro das combinações que o pessoal fazia, das letras, era uma mistura de cálculos, de letras e dava sempre o número 666.
Bom, o que é que a Bíblia fala, desculpem. Vai ser uma marca pública, o que é isso? Visível. O que a gente tem que ter certeza é o que a Bíblia diz. Vai ser uma marca visível, ou na mão direita, ou na testa, e vai ser usada essa marca para identificar as pessoas comprometidas em adorar o anticristo. Então, a Bíblia diz que para comprar e para vender, as pessoas precisarão desta marca. Pastor, essa marca pode ser um chip? Pode, com certeza. Terá que ser algo tecnológico. Como é que vai ter controle global? Uma rede de computadores, supercomputadores, que vai ter todos os nomes registrados, né, e vai ter controle de compra e venda. Então, com certeza, tem tecnologia envolvida. Ok? Hoje existem microchips do tamanho de um grão de arroz, que é implantado subcutaneamente. Então, se daqui para lá tiver uma tecnologia mais avançada, vai ser usada uma tecnologia mais avançada. O que nos interessa é saber que é algo visível, que quem vai receber sabe que está recebendo, que eu já vi muito crente desesperado, e se botarem a marca da besta eu não souber, não tem essa possibilidade. Certo? Ninguém vai receber essa marca inconscientemente, contra a sua vontade, não. Quem receber sabe que está recebendo, sabe por que está recebendo, é algo consciente, é uma decisão de cada pessoa. Então não fique com medo, tá certo? E esse estudo não é para provocar medo em nós, irmãos, é para gerar confiança em nós. Amém? Tem gente que diz assim, pastor, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Poxa, se você está com dúvida se blasfemou, é porque você não blasfemou. Se você está preocupado com isso, é porque você não é daqueles que vai fazer isso, entende? Porque senão a gente começa a ficar meio maluco, né? E olhe, 40% dos doidos nos hospitais psiquiátricos saíram das igrejas evangélicas. Não estou brincando, é verdade. É verdade. É gente que foi colocando coisa na cabeça e acabou ficando doido. Porque o limite da sanidade, da loucura, é um fiozinho de cabelo. Gente, para a gente ficar doido, é só um estalazinho assim de dedo. Então, por favor, né, você precisa entender que ninguém vai receber a marca da besta, a marca do anticristo, inconsciente. Não, porque um dia eu vou estar dormindo e vão lá botar um chip em mim escondido. Não vai ser assim. É uma decisão consciente, né? É como um anel de casamento. Olha aqui, ó. Sinal visível de que eu estou casado com esta mulher maravilhosa. Mas, para entrar aqui nesse dedo, e agora está difícil de sair porque engordou, ó, não sai. Mas para entrar aqui, foi consciente. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu queria fazer. Então, a mesma coisa é a marca da besta, ok? Pode passar. O anticristo, ele vai sofrer uma ferida mortal na sua cabeça, diz lá no capítulo 13 de Apocalipse, versos 3, verso 13 e verso 14. O que é que vai ser isso? Vai ser um grande evento catalítico. O que é catalítico? Que vai provocar uma reação, certo? Catalítico significa isso, é algo que provoca uma reação em onda, né? Em choque, e que vai estabelecer ele como líder mundial. Então, aparentemente, o que a gente entende é que esse líder político, econômico, militar, esse homem, ele vai morrer e vai ressuscitar publicamente. Olha que coisa. Parece com quem? Com Jesus. Parece com Jesus. Abra aí comigo em Apocalipse, vamos ver 13:3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Então, aparentemente ele morre, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta.
Então, ou ele vai ser ferido de morte, ou ele vai adoecer profundamente e vai ser curado. Se for a morte mesmo, ele vai ressuscitar. Então, isso vai causar espanto. Vamos para o verso 12 agora. Mesmo capítulo, verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, que é a que surgiu do mar, cuja ferida mortal fora curada. E agora o verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então, essa ferida mortal ou é uma doença que ele vai sofrer e ser curado sobrenaturalmente, um grande milagre, ou morre e ressuscita publicamente. Então isso vai causar um grande espanto e vai causar uma grande comoção para que as pessoas adorem ele, vão dizer, ele é Deus, porque foi ferido mortalmente e foi restaurado, foi curado. Então essa é a ferida mortal na cabeça do anticristo. Próximo. Aí então nós temos a abominação da desolação, que eu já falei, e a profanação do templo de Jerusalém. Então, quando o anticristo, na metade da tribulação, 3 anos e meio vão se passar, e na metade da tribulação ele vai se autodeclarar Deus. Então, todas as religiões da terra deixarão de existir, todas. E só uma religião global de adoração ao anticristo. Então ele vai colocar a sua imagem, no templo de Jerusalém. Então isso é abominação. Interessante porque Daniel fala isso, abre lá comigo em Daniel 8:3. Daniel 8:13, desculpem. Daniel 8:13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava. Aqui são 2 anjos conversando. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Está falando aqui dessa imagem que vai ser colocada no templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém será profanado. Nessa hora, os judeus vão dizer que besteira fizemos, porque eles vão estar acreditando que o anticristo é o Messias. E aqui, quando ele se autoproclamar Deus, colocar a imagem dele lá no templo de Jerusalém, a imagem falar, os judeus vão cair em si e vão dizer, esse daí não é o Messias, fomos enganados. E aí começará a grande perseguição a Israel. Durante 3 anos e meio, Israel será perseguido durante todo esse período, no sentido que o anticristo vai querer eliminar Israel do mapa. E é nessa angústia que Israel vai voltar os olhos para os céus e vai clamar, Maranata. Por causa da perseguição do anticristo, Israel vai voltar os olhos para os céus e vai começar a clamar pela vinda do verdadeiro Messias. E é dito que Jesus não iria entrar em Jerusalém até que eles clamassem Baruch Rabá Abshem Adonai. O que é que significa isso? Bendito o que vem em nome do Senhor. Quando Israel for perseguido pelo anticristo, Israel então vai se voltar para Deus e vai dizer, queremos o verdadeiro Messias. E então Israel vai ser atendido no final dos 3 anos e meio, então ainda vai passar por um tempo de sofrimento, e Jesus então volta para resgatar Israel. Então isso é a abominação da desolação, e eu coloquei as 2 coisas juntas, a profanação do templo de Jerusalém. Jesus fala também disso, abre lá em Mateus 24:15. Mateus 24:15. Jesus disse assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, que a gente acabou de ler.
Então Jesus estava citando Daniel 8,13. No lugar santo, quem lê entenda. Então Jesus está dizendo, olha, quando o anticristo se autodeclarar Deus e a sua imagem for colocada no templo de Jerusalém, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa coisa alguma, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa, ai das que estiverem grávidas, porque vai ser difícil correr com um barrigão. É isso que Jesus está dizendo. Ai das que amamentam, por quê? Porque vão ter um bebê no colo e elas vão ter que fugir. Então Jesus está falando aqui, quando o anticristo se autoproclamar Deus, aí a perseguição será totalmente aberta, porque até aqui vai ser algo velado. Os cristãos já vão estar sendo perseguidos, mas a partir daqui, cristãos e judeus serão duramente perseguidos. Nós estamos na página 27, tá? Os irmãos estão com a apostila na letra F. Agora, letra G, já falamos também, a profanação do templo. Para a próxima página agora, a remoção da força detentora. É bom explicar isso aqui, por quê? Porque algumas pessoas que são pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento vai ser no início, né, antes da tribulação. Então, essas pessoas dizem que a força que detém o anticristo é o Espírito Santo. E que essa força vai ser tirada, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Isso é uma visão pré-tribulacionista, certo? Nós não acreditamos que a força detentora do anticristo seja o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai ser tirado da terra. Por quê? Porque a igreja vai continuar na terra. Como é que a igreja vai continuar sem o Espírito Santo? Seria impossível. Eu não quero nem pensar na possibilidade de ter um segundo de existência sem o Espírito Santo. Então, a força que detém o anticristo não é aqui, no caso, o Espírito Santo. Abra lá comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2. Vamos ler o 6 e o 7. Paulo dizendo, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Ele chama o anticristo de o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Paulo está dizendo, olha, tem algo que detém, que impede que o anticristo surja. Quando esse algo for tirado, o anticristo vai aparecer. Então, os pré-tribulacionistas dizem que é o Espírito Santo. Mas como eu já expliquei, nós acreditamos que a igreja vai passar por toda a tribulação e grande tribulação, e que a igreja não vai ser abandonada aqui à sua própria sorte. Deus não faria isso com a igreja, de tirar o Espírito Santo e a igreja ficar aqui sozinha, enfrentando a época de maior trevas. Não. Então, o que é que o detém? O detentor aqui. Paulo usa aqui o gênero neutro primeiro. Então, ele diz aqui, o quê? E depois ele fala no gênero masculino, aquele. Então, tudo indica que Deus, através dos poderes políticos, Deus usa as autoridades instituídas, mesmo autoridades que não são nascidas de novo, mas a terra hoje tem governantes. Então, são esses governantes que ainda estão impedindo que o anticristo se manifeste. Haverá um momento em que os governantes da terra, eles cederão. E quando eles cederem, o anticristo então surgirá. Entendendo que Deus está no comando de todas as coisas. Deus está por trás de toda a história. Então, o que detém o anticristo seria aqui a autoridade constituída por Deus através dos governantes políticos mundiais.
Então, essa seria a força que impede o anticristo de surgir. Por quê? Porque o anticristo terá que ser aclamado politicamente. Então, os governantes da terra vão ter que reconhecê-lo. E aí, então, aquele que detém, que seria o poder governamental, será retirado. Poder governamental ou civil. Próximo agora. Então, nós vamos ter aí o anticristo surgindo em uma aliança política, militar e econômica, que é chamado de Confederação de 10 Nações. Em Daniel 2 fala desses 10 reis. Eu não vou poder ler com vocês, mas nós vamos ler Apocalipse 17, 12. Apocalipse 17, 12. Temos os 10 chifres, chifres é sinal de autoridade. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Então haverá uma coalizão de 10 reis. Reis, entendam que eu já falei, podem ser presidentes, primeiros ministros, reis, são governantes mundiais. Então 10 nações se unirão, provavelmente a União Europeia crescerá em poderio econômico, militar e poder político. É esperado que os Estados Unidos, eles percam a hegemonia mundial. Então, muita coisa tem que acontecer, certo? Porque Estados Unidos hoje é a maior potência mundial. Então, os Estados Unidos decresceria no seu poderio, na sua hegemonia, e na geopolítica haveria uma mudança. Então, a União Europeia se uniria ao Oriente Médio, e aí teríamos, então, a Confederação de 10 Nações, sob o governo do Anticristo. Quem vai dar suporte ao Anticristo seria essa Confederação de 10 Nações. Nós não temos certeza absoluta de que vai ser a União Europeia, certo? E que os Estados Unidos vai passar por uma crise econômica, política e social, né? Os Estados Unidos, então, perderia o seu status hegemônico no mundo e a União Europeia cresceria. Então, por isso que a gente crê que ainda vai acontecer muita coisa na geopolítica mundial. Muita briga aí por poderes, né? Muita mudança nesse tabuleiro aí desse jogo. Muitas peças ainda serão mexidas para que o anticristo surja. Pode passar. Então nós teremos o martírio de cristãos. Então acontecerá à medida que o anticristo faz guerra contra os santos. Então lá em Daniel 7, em Apocalipse 6, fala da perseguição maciça que os cristãos há de sofrer. A Bíblia diz que o sangue dos mártires, dos que foram mortos na grande tribulação. Então vamos ler comigo Apocalipse 6. Eu pulei aqui um ponto aqui, irmãos, eu estou vendo agora. Eu pulei a letra J, que é a grande meretriz, a Babilônia. Certo? Eu pulei aqui na hora que eu estava fazendo os slides. Então, deixa eu só voltar. A grande meretriz Babilônia, ela vai ser em 2 fases. A primeira fase da grande meretriz Babilônia é uma grande rede religiosa mundial. As religiões do mundo, cada uma continuará com a sua individualidade, mas eles se unirão num ecumenismo mundial. Então, esse vai ser a primeira fase da grande prostituta Babilônia. Então, as religiões do mundo estarão todas unidas num momento de paz mundial. Os 3 anos e meio, os 3 primeiros anos e meio, vai ser sob esse governo de Babilônia, onde haverá paz mundial e todas as religiões conviverão pacificamente, menos os crentes que vão ser perseguidos. Os verdadeiros. Já vai ser perseguido já daí. Então o anticristo assume o seu lugar e ele depõe a grande meretriz Babilônia. A grande prostituta vai cair e então ele vai assumir
o culto mundial. Então são aí duas fases. E aí então a grande meretriz Babilônia vai se tornar o sistema econômico mundial. Então em dois momentos Babilônia vai cair. Primeiro, na metade dos 3 anos e meio, quando o anticristo disser, não, só quem vai ser adorado sou eu. E todas as religiões deixarão de existir e haverá uma única religião global. Então, Babilônia cai pela primeira vez e cai em seguida quando ele for destruído pelo sopro da boca do Senhor Jesus. Aí Babilônia vai cair uma segunda vez. Então, vamos para o martírio dos cristãos, que era onde eu estava. Apocalipse 6, só vai dar tempo da gente ler um texto, porque são muitos textos, na apostila vocês têm aí dezenas e dezenas de referências. Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Então são cristãos que durante a tribulação e a grande tribulação serão martirizados. E eles foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E esses mártires clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, haverá um martírio de cristãos mortos, durante a tribulação e grande tribulação. Pode passar. Nesse período também nós teremos uma grande apostasia. Então muitos cristãos irão apostatar da fé. O que é apostatar? Se divorciar, abandonar, virar as costas para o Senhor. Alguns serão seduzidos pela grande prostituta Babilônia na primeira fase. Então vão se unir as religiões mundiais, num grande ecumenismo, um grande caldeirão religioso, onde todo mundo está em paz, bruxos, satanistas, com crentes, com católicos, com espíritas, com budistas, com muçulmanos, todo mundo em paz. Então, alguns apostatarão da fé aqui, outros apostatarão da fé quando o anticristo começar a perseguir mais duramente, então será um período de apostasia. Vamos para 2 Tessalonicenses. O versículo está aqui. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que é que não acontecerá? O surgimento do anticristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Outro título que ele recebe, homem da iniquidade, filho da perdição. Então, haverá um tempo de apostasia, irmãos. Esse tempo já está começando porque nós estamos no princípio das dores, certo? Nós já estamos, tá? Nós estamos no princípio das dores. Desde que Israel, a gente vai ver um cronograma aqui, talvez não dê tempo hoje, mas desde que Israel foi reconhecido como nação, em 1948, e alguns dizem que foi na Guerra dos 6 Dias, quando Jerusalém foi tomada das mãos dos árabes em 1967. Então, ou 1948 ou 1967, ali começou o princípio das dores. E nós estamos ainda nelas, certo? É como uma mulher que está para dar à luz e ela começa a sentir as primeiras contrações. É muito leve ainda. A bolsa não estourou. As primeiras contrações. Então, nós estamos nesse momento, certo? Então, a bolsa vai estourar, as dores vão começar a crescer, que são as crescentes dores de parto, que aí é quando começa a tribulação, e com 3 anos e meio, as fortes dores de parto para que a criança nasça. Que criança nascer? Aí Jesus vai voltar, porque é uma linguagem simbólica de dores de parto para a volta de Jesus, ok? A segunda vinda de Cristo é comparado aí com o nascimento de uma criança, então é necessário dores antes. Então a apostasia, ela começa quando? Já teve apostasia toda a história da igreja, durante toda a história da igreja, cristãos
apostataram da fé, abandonaram a Cristo, renunciaram a Cristo, renegaram sua fé, mas isso está aumentando. Você sabe a estatística do Brasil? Hoje o Brasil tem em torno de 60 milhões de crentes evangélicos, praticantes e professantes, e tem 40 milhões de desviados. Se você somar 60 com 40 dá 100 milhões. Isso é metade da nação. O Brasil hoje tem 210 milhões de habitantes. Então, se você somar os que estão firmes com os que se afastaram, claro que os que se afastaram nem todos apostataram. Alguns nem nasceram de novo, então só frequentaram uma igreja. Mas eu estou dizendo que é algo alarmante. Como é que você tem 60 milhões de crentes com 40 milhões de desviados? Então essa é uma tendência que vai crescer. A apostasia, ela vai aumentar. Pode passar. Nós teremos também aqui a campanha do Armagedon e a Batalha de Jerusalém. Isso vai durar 3 anos e meio. Então, os últimos 3 anos e meio, que é a grande tribulação, o anticristo vai se levantar contra Israel, vai perseguir Israel duramente, e então vai começar uma campanha contra Israel. As nações vão se unir contra Israel, e vão marchar contra Israel, e vão sitiar Jerusalém. E é aí quando Jesus, então, volta com a igreja. Mas haverá essa batalha, né, que chama Armagedon. Inclusive tem filmes, né, só que os filmes que provavelmente vocês assistiram eram pré-tribulacionistas. Vocês já devem ter assistido Deixados para Trás 1, Deixados para Trás 2, Deixados para Trás 3, Armagedon. Qual é o outro filme? Apocalipse. Todos esses filmes geralmente são pré-tribulacionistas. A igreja é tirada, tanto que o nome é Deixados para Trás, né? Que é antes da tribulação. Então, esses filmes, infelizmente, não preparam a igreja para enfrentar a grande tribulação. Os crentes estão querendo escapar da grande tribulação por medo, por covardia, por preguiça. Só que tem uma coisa, olha para mim, nenhum crente na história da igreja, nenhum deles fugiram da tribulação. A igreja já passou por muitas tribulações, e em todas os crentes enfrentaram, corajosamente. Então por que que nós queremos fugir? Então pense nisso. Todos os cristãos da história enfrentaram a tribulação triunfantemente. Eles iam para os coliseus, para as arenas romanas, eram comidos por feras, eram mortos à espada, eram queimados vivos, mas todos enfrentaram. Nenhum fugiu. Então, E hoje nós temos os mártires da igreja perseguida. A igreja está sendo duramente perseguida na Coreia do Norte, nos países muçulmanos, nos países hinduístas, budistas, os crentes estão sendo perseguidos. Então, por que a igreja ocidental quer fugir? Pense nisso. Por que nós não queremos passar e enfrentar? Então, haverá essa campanha aqui, essa batalha, é quando Jesus, então, vem para salvar Israel. Próximo, letra N, Jesus destruirá o anticristo. Essa destruição não é que o anticristo vai ser morto ali, não, porque ele vai ser lançado vivo no lago de fogo e enxofre. Então é como se ele fosse paralisado. Jesus vai soprar e com o sopro da sua boca, o anticristo ele é paralisado e agarrado, e então ele é lançado no lago de fogo e enxofre, vivo com o falso profeta. Certo? Então, fica claro lá em 2 Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E por último, letra O, o povo judeu vai ser perseguido. Israel rejeitou o Messias uma vez. Na primeira vinda, Israel rejeitou. Então Israel foi disperso
pelas nações. Judeus foram espalhados por todo canto do mundo. Em 1948, Israel volta a ter um território e volta a ser nação. Mas os judeus estão espalhados ainda. Tem mais judeus fora de Israel do que em Israel. Israel, se não me engano, tem 7 milhões de habitantes. Não sei, posso estar enganado, 8 milhões. Mas tem 14 milhões de judeus espalhados na face da terra. Por quê? Porque eles rejeitaram Jesus na primeira vez. Aí o que vai acontecer? Israel vai ser enganado pelo anticristo e vai aclamá-lo como Messias. Então Israel terá que ser perseguido para reconhecer que Jesus é o Messias. Então por isso que o povo judeu vai ser perseguido. Lá em Apocalipse 12 fala do dragão perseguindo a mulher, e a mulher ali pode representar Israel e pode representar toda a linhagem santa. A igreja sempre foi perseguida por Satanás. O dragão sempre perseguiu a mulher, que seria o remanescente de Deus na terra. Querido, crente que não é perseguido é falso. Se você não está sendo perseguido no seu trabalho, se você não está sendo perseguido na sua escola, se você não está sendo perseguido na sua família, se não tem nenhuma criticazinha a você, eu quero te dizer, tem alguma coisa errada. Porque os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Entendem? Amém? Está claro isso. Não, pastor, eu não sofro perseguição nenhuma. Nunca ninguém falou nada porque eu sou crente. Então, ou você é um agente secreto, ninguém sabe quem é você, ou então você está vivendo um estilo de vida igual aos incrédulos. Porque, irmãos, no momento em que a gente fala alguma coisa, o confronto vem. Ponto. Dois terços do povo judeu morrerá. 2/3 do povo judeu morrerá e 1/3 sobreviverá. Quase 2/3 dos 9 milhões de judeus europeus e 1/3 dos 16 milhões de judeus ao redor do mundo foram mortos durante o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Foi feita uma pergunta aqui, nós vamos ver Gog e Magog mais na frente, quando a gente falar novamente, porque a gente está fazendo assim uma pincelada, né, mas quando a gente falar novamente sobre a Batalha do Armagedon, aí nós vamos ver que Gog e Magog, na Bíblia, são reinos que são aliados do anticristo. O anticristo tem nações, como esses 10 reis, que se posicionam ao lado dele. Então, Gog e Magog, na Bíblia, tem Ezequiel, tem Apocalipse, são nações gentias que estarão a favor do anticristo e contra Jesus. No final de tudo, quando Satanás é preso e é solto, depois dos 1000 anos, ele ainda tenta seduzir as nações, e lá no meio das nações está também Gog e Magog. Então, na Bíblia, Gog e Magog são símbolos de rebeldia contra Deus. Nações rebeldes contra Deus. Ok, queridos, nós vamos parar aqui. Coloca só o próximo aí, para eu mostrar a eles. Coloca... Deixar um gostinho de quero mais, né? Não pode... Eu vou pedir para ela colocar... Coloca aí o slide 99. 99. É bem pouquinho slide, né, irmãos? Mas a gente já está no... Não, a gente já está bem na frente, já. A gente está no 81. Então, na próxima vez, a gente vai entrar na cronologia e vamos pegar todos esses conceitos e vamos começar a situá-los em períodos. Então, nós temos um período que é princípio das dores, nós temos outro período que é crescente dores de parto, e nós temos outro período que é fortes dores de parto. Então, esses 3 períodos proféticos, em cada um deles,
tudo isso que a gente falou é encaixado em um cronograma, ok? Então a gente vai orar agora, fique em pé, por favor. Quem está com a apostila, nós paramos na página 30. Pastor Márcio está avisando que agora no final, depois dos grupos de setor, vai ter reunião com a equipe de trabalho da FIRE. Então você que vai trabalhar na FIRE Conference, Pastor Márcio vai reunir com vocês. Até quinta-feira, vem cá pastor, fala aqui sobre os valores. Mais alguém vai querer a apostila? Mais alguém? Mais uma?